Fala pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Bom, eu espero que vocês estejam bem e a gente vai dar continuidade então aqui no na nossa aula sobre a formação livre em logoterapia. Bom, se você está chegando aqui nesse canal a partir desse vídeo, queria apresentar para você. Meu nome é Luan, eu sou psicólogo, trabalho aqui no Rio de Janeiro, na zona norte do Rio de Janeiro, no consultório Psiconsciência. E estou montando ainda inicialmente uma série de vídeos de um curso livre de logoterapia justamente para difundir esse conhecimento para quem tem interesse. É interessante a gente pensar que a logoterapia é uma área que tem avançado, tem conquistado uma certa notoriedade de várias pessoas de diversos setores. E eu estou fazendo justamente divulgando para vocês esse curso com base na formação no curso que eu fiz, um outro curso livre do professor Flávio Gonzalez, algumas aulas que eu assisto do professor Alberto Neri e algumas pesquisas também que eu fiz sobre logoterapia que serão divulgadas no final desse curso como um material complementar. Se você não assistiu os outros vídeos ainda, você volta lá, assiste. A gente está mudando algumas coisas aqui com o tempo, né? Eu tive algumas orientações de me apresentar agora no início dos encontros, é uma coisa que eu não fazia antes. Também foi me sugerido apagar os conteúdos anteriores para fazer um novo já nesse formato. Mas como eu tenho uma sensação de que o formato nunca para de se atualizar, então quando tivesse um centésimo vídeo eu teria que apagar os anteriores, os 99 anteriores. Bom, então isso não vai acontecer, a gente vai sempre se adaptando, botando alguma coisa a mais, retirando alguma coisa e seguindo daqui mesmo, tá bom? No encontro passado a gente falou um pouco sobre como era a experiência de terror e de horror de Viktor Frankl dentro dos campos de concentração. E uma coisa que geralmente se levanta nesse momento é como se a logoterapia desse um certo suporte para enfrentar qualquer momento na vida, como se fosse uma espécie de garantia. E não é assim que funciona, né? Viktor Frankl mesmo mencionou algumas vezes que não sobreviveu por conta somente da logoterapia. Em vários momentos ele pôde contar com a sorte, em outros momentos contou com a ajuda de soldados alemães nazistas mesmo. Então é sempre interessante a gente pensar um pouco sobre isso, porque a logoterapia ela é um esforço nesse sentido de um acolhimento, de uma ajuda da pessoa, para que ela possa ter um alicerce para poder trabalhar. Mas não necessariamente é por ter um alicerce que as coisas estão garantidas. Então, a gente pode ilustrar aqui esse cenário um pouco como a questão da própria filosofia. A filosofia ela é uma busca pela sabedoria, um amor pela sabedoria, e não necessariamente a conversão do indivíduo em sábio, né? Então isso tem muito a nos dizer, porque não há uma pretensão de uma garantia, existe uma pretensão de viver uma busca. Bom, e isso já é alguma coisa. A gente pode ilustrar isso, como o Viktor Frankl menciona no seu livro Em Busca de Sentido, que em algum momento ele teve numa fila endereçada ao forno, endereçada à câmara de gás, e foi justamente uma intuição que o fez mudar de lugar, ir para uma outra fila. E foi nesse momento em que ele pôde contar com a sorte. Se ele tivesse continuado naquele local, ele não teria sobrevivido. Então, a gente pensa que a logoterapia é uma, vamos chamar assim, de ferramenta que foi testada nos campos de concentração, mas não foi ali que ela nasceu e também não é ali que ela se concretiza como uma garantia para o absoluto conforto. A gente fala isso justamente em respeito às pessoas que não suportaram aquela dor e cometeram suicídio ou ficaram eternamente abaladas por todo o contexto de pressão que vivenciaram ali. Então, muito em respeito, entendendo como é a dor dessas pessoas, a gente precisa se colocar também pensando não em subjugar o esforço que as pessoas faziam. Então a logoterapia não vem com essa proposta de subjugar um esforço. Ela vem justamente numa posição de tentar oferecer um ponto de vista a mais nessa quantidade imensa de esforço que um indivíduo pode fazer para sobreviver. Bom, dito isso, a gente precisa entender que a gente ainda vai voltar nesse ponto algumas vezes para que isso possa ficar melhor compreendido, né? Para que a gente não subjugue o esforço de alguém ou a força que alguém realiza para tentar se manter vivo, ou os motivos das pessoas. Então, para que a gente não passe atropelando esses valores, a gente vai voltar nesse ponto algumas vezes ainda com algum outro grau de profundidade. Em Calfering,
Victor Frankl assistiu à morte do próprio pai, e a gente precisa entender que existiam campos onde ocorriam mortes mais rápidas, que eram os campos de extermínio, e campos onde a morte ocorria de maneira mais lenta, que eram os campos de prisão, por exemplo, né? Tudo isso está relatado no livro Em Busca de Sentido. Esse livro, curiosamente, ele foi desenvolvido, foi escrito em 9 dias por Viktor Frankl após ele ser libertado dos campos de concentração. No dia 27 de abril de 1945, com 40 anos, Viktor Frankl foi libertado dos campos de concentração. E em 1946, quando ele se depara com Viena, com tantas pessoas faltando, né? As pessoas que cresceram com ele, as pessoas que ele admirava, todas essas pessoas não estavam mais lá. Foram muitas perdas diante desse horror dos campos de concentração. E ali foi um dos momentos que Viktor Frankl pensou em tirar a própria vida. No entanto, ele partilhando isso com os colegas, os conhecidos, esses amigos fizeram ele realizar uma espécie de pacto, novamente, onde ele teria um compromisso em enfrentar a vida apesar do peso que ela representaria. E para simbolizar esse pacto, que ele assinasse uma folha em branco. Justamente os amigos redigiram ali naquela folha em branco uma carta, né? Uma solicitação, uma tentativa de um processo seletivo, uma coisa parecida com isso, para um trabalho. E como é esse pedido, a candidatura de Viktor Frankl foi aceita na Policlínica de Viena, onde ele pôde trabalhar por 25 anos, conhecer ali a sua segunda esposa, Eleanor, teve uma filha, teve netos. No dia 21 de outubro de 96, Viktor Frankl lecionou sua última aula, aos 91 anos. Viktor Frankl ele deu aulas em mais de 200 faculdades, né, universidades pelo mundo, e recebeu 29 títulos de doutor honoris causa. Viktor Frankl, ainda no final da vida, sempre se prontificou muito ao aprendizado, à prática religiosa. É muito interessante a gente pensar algumas curiosidades sobre Viktor Frankl. Aos 60 e poucos anos, ele foi aprender a pilotar aeronaves, avião, escalava a montanha desde sempre, né? Escalava também na terceira idade, era multi-instrumentista, gostava muito de cantar, tocar instrumentos, tinha um bom senso de humor, né? Fazia caricaturas, tocava piano, cantava, como eu disse, e sempre se prontificou de uma maneira assim, muito voltada para a prática religiosa. É interessante a gente pensar o quanto que é possível, né, como eu disse anteriormente, bem no início dessa série de vídeos, o quanto que é possível vivenciar essas duas esferas, mesmo que, por exemplo, eticamente a gente saiba que os valores religiosos de um psicoterapeuta não devem ser passados em um consultório no sentido de influenciar um cliente. Mas isso não impede o psicoterapeuta de ter uma religião, assim como, por exemplo, o Viktor Frankl nos mostrou. Quando aposentado, Viktor Frankl viajou pelo mundo, escreveu livros, se tornou um grande expoente da psicologia, né? E justamente aos 92 anos, um ano depois aproximadamente da sua última aula, ele veio a falecer, nos deixando, com certeza, um grande homem que passou por esse mundo, que nos deixando uma grande lição, uma grande contribuição com a sua teoria, com a sua observação, com a sua vivência, com a sua forma de ver a vida. Um fato que a gente precisa destacar, envolvendo aqui o nosso Brasil, é que Viktor Frankl, ele, por nunca mais ter tido notícias da sua primeira esposa, Tilly, ele chegou à conclusão de que ela havia falecido nos campos de concentração. Mas foi aqui no Brasil, no sul do Brasil, que durante uma palestra, ele encontrou o seu ex-sogro. E esse ex-sogro disse o quanto que Tilly falava sobre Viktor Frankl, que ela acreditava que, por ele ter uma missão, provavelmente ele sobreviveria aos campos de concentração por conta desse propósito que ele precisava realizar. Mais tarde, ficou-se sabendo, né, uma especulação, não sei, que talvez Tilly tivesse bebido água contaminada com tifo, contraído tifo, e veio a falecer então nos campos de concentração. Bom, por hoje a gente vai ficando por aqui, tá bem? Foi mais um vídeo de contribuição, já quase concluindo essa série da biografia do Viktor Frankl.
Lembrando que a biografia do Viktor Frankl não vai se esgotar nessa série de comentários cronológicos, né? Eu imagino que justamente conhecendo a obra do Viktor Frankl, a teoria, o modo dele de tecer as coisas, de interpretar, eu imagino que cada vez mais a gente vai conhecer a biografia dessa grande personalidade que passou pelo nosso planeta. Bom, encontro vocês na próxima então, pessoal. Agradeço por terem assistido até aqui e até o nosso próximo vídeo.